Será que alguém vai dar um joinha ali pra gente? Acho que sim. Joinha. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre inteligência artificial e aplicações na saúde. E aí, antes da gente começar, eu queria agradecer, né, a organização da Campus Party, que fez esse convite aqui para a gente. E agradecer quem está aqui com a gente, né? A gente vai fazer uma palestra, na verdade, a ideia seria a gente conversar. Vocês não estão com o microfone agora, mas caso vocês queiram fazer alguma pergunta durante a nossa apresentação aqui, fiquem tranquilos, certo? A ideia é hoje a gente fazer aqui uma troca. E aí, para a gente iniciar, eu vou me apresentar. Sou Patrícia Endo, sou atualmente professora associada da Universidade de Pernambuco. Sou professora permanente do programa de pós-graduação em Engenharia da Computação e sou pesquisadora líder do grupo de pesquisa .lab Brasil. E aí, hoje, para apresentar junto comigo, eu tenho meu amigo pesquisador aqui. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Queria agradecer a organização do evento também pelo convite. Agradecer os presentes aqui por estarem aqui, né, para a gente compartilhar um pouco do que a gente tem feito nos últimos anos, em parceria. Esse sou eu, aquilo é chá, viu? Não é bebida alcoólica, não, tá? Ou pode ser, né? Depende do ponto de vista. Bom, eu sou pesquisador do Instituto Todos pela Saúde, hoje. Sou biólogo de formação, trabalho com epidemiologia digital e aplicação de dados para a identificação de fenômenos, né, de cunho epidemiológico, detecção de epidemias. Trabalhei muitos anos com vigilância em saúde e hoje estou lá no Instituto. Sou também professor do programa de pós-graduação em Medicina Tropical, onde já fui coordenador por alguns anos. Bom, e a gente está hoje aqui para falar um pouco sobre essa parceria que a gente julga ser de sucesso entre a tecnologia e a área de saúde. E nós vamos tentar fazer um debate aqui mais focado em resultados, né? E aí, acho que quando tu fala de parceria, a gente se apresentou agora e a gente consegue perceber, né? Assim, minha formação é computação, a formação de Wanderson é na área de saúde. E aí, quando me fizeram o convite, eu achava que era muito importante a gente estar junto, né? Porque é uma área que une conhecimento hoje a gente pode falar duas, mas de diversas outras áreas, né? Então, trabalhar em parceria, trabalhar com quem conhece, né, no problema que a gente está atacando é muito importante. Vocês vão ver hoje que a gente vai apresentar e discutir com vocês. Essa troca, ela é muito importante. Eu sozinha, com certeza, não faria nenhum desses projetos que a gente vai apresentar para vocês, né? Então... Nem eu. E aí, a gente se pergunta, assim, né? Todo mundo acha que é um hot topic, todo mundo tem estudado muito, tem lido muito sobre inteligência artificial, né? E aí a gente se pergunta assim, o que é que vocês esperam da inteligência artificial? O que é que eu espero da inteligência artificial? Assim, muitas pessoas, né, assim, podem pensar na inteligência artificial e pensar em coisas assim muito disruptivas, assim, coisas muito fenomenais, né, tipo carros autônomos voadores, robôs que vão fazer todas as minhas tarefas, o chat GPT que está aí, né, todo mundo falando, né, dessa inteligência artificial. Mas hoje a gente queria trazer a inteligência artificial mais para perto da nossa realidade. Quando a gente fala assim, carro voador autônomo, parece muito distante, né? Existem pessoas trabalhando nessa área, mas é muito distante da nossa realidade, né? Então, hoje a gente queria trazer para vocês alguns projetos que a gente tem desenvolvido que são próximos da nossa realidade, não são próximos, são a nossa realidade, né? Então, a gente tem aí alguns projetos. Acho que nas últimas semanas, a gente teve um debate muito forte na mídia internacional com uma carta que foi elaborada pelo Elon Musk, um grupo de entusiastas e pesquisadores na área de inteligência artificial, onde se fez um apelo para que as pesquisas na área de inteligência artificial fossem reduzidas até que houvesse um debate sobre a ética da aplicação disso. E a gente pensa exatamente o contrário. A gente não acha que as pesquisas na área de inteligência artificial aplicada devem ser freadas. As aplicações, em algumas áreas, devem ser pensadas, né? A parte regulatória, legal, deve, de fato, acompanhar esse debate. Mas frear a aplicação significa dizer que você vai deixar sem o acesso a essa tecnologia uma população que hoje carece de qualquer coisa. Imagina, quanto mais de aplicação de tecnologias. E o foco da nossa apresentação vai ser nessa população em particular. A gente tem pensado problemas
que são problemas que estão lá no interior da Amazônia, no interior do sertão, de pessoas que não esperam da aplicação de inteligência artificial carros voadores ou coisa que o valha. São pessoas que não têm acesso à tecnologia, mas têm uma condição de saúde fragilizada. E a gente pensa que essas tecnologias podem ser aplicadas a essa população, pensando muito num aspecto do Sistema Único de Saúde do Brasil, que é a equidade, ou seja, tratar diferentes pessoas que têm perfis diferentes. Então, aquelas pessoas que vivem lá no interior da Amazônia, que sofrem com malária, elas têm um conjunto de problemas de saúde que não é o mesmo de pessoas que vivem, por exemplo, em São Caetano do Sul, que é uma cidade que tem um dos melhores IDHs do Brasil. Então, essas pessoas precisam de uma atenção maior. Não é que elas são melhores, elas precisam, de fato, de uma atenção. E esse tem sido o foco dos nossos trabalhos em parceria, dessa parceria que a gente tem, que a gente acha que é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão ali aprendendo a desenvolver nessa área de tecnologia, de inteligência artificial, machine learning, para que elas comecem a pensar em problemas que são problemas de vida real. Então, às vezes, a pessoa aprende a trabalhar com dado de seguro, dado de acidente de carro, dado de coisas que são, de fato, um problema, né? Mas não consegue pensar que isso pode ser aplicado a qualquer outro problema de classificação. E, basicamente, os problemas da área de saúde dizem respeito a problemas de classificação. Então, a gente tem alguns exemplos de projetos que a gente tem desenvolvido em parceria. Um deles, acho que foi um dos primeiros, né? Que é um modelo em que a gente tenta predizer aonde e quando os casos de malária vão acontecer na região amazônica e, principalmente na forma de epidemias, ou seja, quando a gente tem um volume muito grande de casos acontecendo no espaço e no tempo. E a ideia desse modelo era bem isso. Só vou fazer uma ressalva nesse projeto de malária, que assim, talvez aqui no Distrito Federal, malária não seja uma doença que vocês ouvem falar muito, ou que familiares de vocês, né, vocês veem pessoas com malária. Mas no Amazonas, só para vocês terem uma ideia, se eu não estou enganada, 99% dos casos de malária no Brasil acontecem no Amazonas. Na Amazônia, né? Na Amazônia. Então, vejam que é um problema realmente muito complicado, né? Wanderson está em São Paulo, mas ele morava, né, em Manaus. Então, eu também morei em Belém, a gente estava ali perto. Então, é um problema que a gente convive diariamente, né? Então, assim, talvez não seja uma realidade aqui, né? Mas lá, quando a gente vai estudando os projetos, vê, nossa, tem uma pessoa que pegou malária 14 vezes no ano. A gente fica, meu Deus, né? Então, assim, realmente poder ajudar essas pessoas, né, estar próximo dessas pessoas e dar uma qualidade de vida para essas pessoas, né, tem feito assim a gente pensar nesses projetos. Bom, uma outra doença que talvez não faça parte da realidade de muitos de vocês aqui, mas que é um problema grave de saúde, tanto na região amazônica quanto no Rio de Janeiro. Manaus e Rio de Janeiro são duas capitais que disputam o topo no Brasil das regiões que tem maior incidência dessa doença, né? Que é uma doença que, ao contrário do que se imagina, mata e causa muitos problemas sociais, econômicos. São pessoas que ficam em tratamento por um longo período, meio ano, isso quando não tem outros problemas. E, geralmente, é uma doença que acontece no leito familiar, né? Então, afeta a família inteira e muito relacionado à pobreza. Então, é realmente uma doença que acontece em uma população negligenciada. Nesse projeto, a gente não vai, infelizmente o tempo é curto, não dá para a gente contar os detalhes de todos os projetos, mas o nosso foco aqui era apoiar, dar suporte ao médico que atende esse paciente, para que ele seja capaz de minimamente predizer aqueles casos mais graves, aqueles casos que têm maior probabilidade de evoluir para óbito. Então, esse era o principal objetivo desse projeto. Patrícia, quer falar mais sobre os detalhes? E aqui eu acho interessante, né, que desde que eu comecei essa parceria com o Wanderson, uma coisa que é muito importante da gente frisar não é objetivo de nenhuma inteligência artificial, de nenhum modelo, substituir decisão do médico ou do profissional de saúde. Então, quando a gente fala aqui predição de probabilidade de óbito por tuberculose, a gente não está querendo dizer para o médico, olha, esse paciente aqui vai morrer. A ideia da gente é gerar alertas no sistema de acompanhamento médico e aí o médico olhar para aquele paciente de uma outra forma, poder dar um atendimento diferenciado, poder dar uma atenção, uma vez que aquele paciente tem uma probabilidade maior
de ter um agravo por consequência da tuberculose. Então, uma das coisas que a gente sempre tem frisado muito não é papel do modelo de inteligência artificial substituir nenhum tipo de tomada de decisão. Na verdade, é auxiliar nessa tomada de decisão. Eu acho que isso é um ponto interessante. Bom, esse tópico em particular a gente vai tratar com mais detalhes daqui a pouco, mas ele me faz lembrar que esses estudos todos eles nasceram de observações de campo. Então, acho que essa é a mensagem principal que a gente quer deixar, Principalmente o pessoal da área de tecnologia, vocês precisam ter, de fato, um pé no campo. Tem que ir, se aproximar mesmo, ir nas unidades, conhecer o problema a fundo, para poder entender e aplicar soluções que sejam, na prática, muito úteis. A gente vê, por exemplo, um monte de estudo publicado na área de reconhecimento de imagem para diagnóstico, para doenças que estão muito distantes da nossa realidade aqui, que são importantes também, ninguém está diminuindo a importância disso. Mas acontece que nós temos uma população que vive no nosso país, aqui, perto da gente, que carece de coisas que são muito triviais, por exemplo, dessas ideias aqui. Esse projeto de arbovirose, assim como os outros, ele nasceu de uma observação de campo. O que acontecia no Brasil há alguns anos, quando nós tínhamos uma única arbovirose, eu não sei se todos sabem o que é uma arbovirose, mas a arbovirose é uma doença causada por um vírus que é transmitido por meio de mosquitos. E o principal representante dessa classe aqui hoje é o vírus da dengue, que eu acho que todo mundo aqui está cansado de ouvir e deve estar ouvindo nesse momento agora, porque o Brasil vive, mais uma vez, uma nova epidemia de dengue. Então, essas são as arboviroses. O que acontecia quando no Brasil nós tínhamos apenas a transmissão, principalmente de dengue, é que para o médico ou outro profissional de saúde era muito fácil diagnosticar. Se você visse uma pessoa com febre, com manchas no corpo, com dor de cabeça, dor retroorbital, dor no corpo, o médico bate o olho e diz assim, isso aqui é dengue, notifique-se. Acontece que eu acho que muitos de vocês ficaram sabendo que a gente teve a introdução de novos arbovírus. Um exemplo deles é o vírus da Zika, que causou uma comoção enorme aqui no país e no mundo, por conta dos reflexos na gestação e no bebê. E aí, depois disso, a coisa ficou um pouco mais confusa. Então, nem toda a febre com exantema agora era dengue, podia ser também Zika. Depois, nós tivemos a introdução de um novo arbovírus, que era o vírus da chikungunya. Vocês já ouviram falar também. Aí a coisa foi ficando mais confusa. Então, febre com exantema e dor no corpo, podia ser três coisas diferentes. Aí depois a gente teve a introdução de sarampo, que também cursava com exantema, também com dor no corpo, também com febre. Então, para o médico, a coisa foi ficando muito complexa. Isso num cenário em que o médico tem um suporte de diagnóstico. Então, ele pode passar pedir um exame que vai responder minimamente qual dessas doenças é. Mas e num cenário amazônico, onde esse médico não tem suporte laboratorial? Ele precisa tomar uma decisão ali de frente para o paciente, e muitas vezes ele até tem, mas ele pediu um exame específico, isso vai demorar um mês para responder aquela pergunta dele. E como que ele lida com esse paciente? Então, ali nasceu essa ideia desse nosso estudo de auxiliar essas pessoas, esses médicos, esses profissionais de saúde. E, às vezes, não é só o médico, tem unidade no interior que só tem a equipe é incompleta. Então, tem um enfermeiro, tem um farmacêutico, mas não tem um médico presente. Então, como que esse profissional lida com essa pessoa que está doente, que precisa notificar, precisa informar as autoridades sanitárias, mas ele não sabe do que se trata, Então, ali nasceu boa parte desses nossos estudos em apoiar, o objetivo era apoiar esses profissionais para que eles tivessem uma direção. A gente não está aqui de forma alguma, só reforçando o que a Patrícia disse, tentando substituir o diagnóstico e nem tentando substituir o profissional de saúde. A gente está dando um suporte para ele na ausência absoluta de qualquer tipo de suporte laboratorial. E aí a gente vai falar mais de arbovirose, que foi o projeto que a gente escolheu para apresentar para vocês alguns resultados. Mas antes a gente ainda tem mais um outro projeto, que aí é um projeto assim, que eu falo com muito carinho, que é um projeto de predição de sífilis congênita. É um projeto que a gente conseguiu ganhar uma dimensão maior e conseguiu expandir esse projeto. A gente, através de dados de acompanhamento de gestantes, a gente consegue fazer predição de sífilis congênita. Eu não vou falar muito aqui, porque também foi o caso, é um projeto que eu escolhi para conversar aqui com vocês. Mas um ponto importante a gente tem vários projetos que a gente está rodando hoje
A Wanderson tem várias outras ideias aí que a gente não tem braço para executar. Acho que o ponto principal que eu queria trazer aqui para vocês hoje são várias doenças, são doenças às vezes até completamente diferentes, né? Sífilis não tem nenhuma ligação com malária, por exemplo. Mas o ponto importante aqui o que esses projetos têm em comum? Além de nós dois estarmos trabalhando juntos, né? Esses projetos têm em comum o nosso cenário, o nosso contexto. Né? Então, o Wanderson estava falando aí, quando ele estava falando do projeto de malária, não sei se vocês conhecem, né? Ali, a gente tem ali moradias em palafitas, né? Que são pessoas que moram ali muito próximas do rio, em cima do rio, condições sanitárias praticamente zero, né? Praticamente nulas. A gente tem aqui embaixo outras representações, né? De população pobre, população carente, sem acesso a atendimento básico de saúde. A Wanderson pode até falar um pouquinho melhor ali. Acho que tem aqui também. Wanderson pode falar um pouquinho melhor. A gente tem locais no Amazonas que não tem nem uma UPA, nem uma UBS. Né? Então, tem que ir um barcozinho. Né? Vai um barco de tantos em tantos dias com profissionais de saúde para poder visitar aquela comunidade. Então, entendam que a gente está falando de uma população carente, sem recurso para a saúde, sem infraestrutura para a saúde e que não tá muito longe de querer saber sobre carro voador autônomo, vocês concordam? Né? Então, o que a gente tem em comum aqui a gente quer levar a aplicação de inteligência artificial para esse pessoal, né? Para a gente poder, assim, de certa forma, prover uma melhor qualidade de vida, né? Auxiliar os profissionais. E ainda tem outros pontos assim que a gente pode conversar também. Geralmente, os profissionais de saúde que vão para esses locais são os profissionais de saúde mais inexperientes, né, os mais novos. Então, assim, a gente tem ali um contexto muito complexo, difícil, né, da gente conseguir lidar com todas essas doenças e todas essas situações que a gente tem. Então, a nossa ideia, claro, né, a gente não vai, né, salvar o mundo, mas a gente quer conseguir dar uma contribuição nessa comunidade, né, para essa população. Então, todos esses nossos projetos, quando o Wanderson vai falar agora sobre arbovirose, mas eles estão focados nessa situação, nesse contexto. Né? Então, eu não tenho infraestrutura. De certa forma, a gente pode dizer que a aplicação de inteligência artificial é uma aplicação de baixo custo de implementação. A gente pode também conversar no finalzinho, né? Porque custo de treinamento e tudo mais é um alto custo, né? A gente demora meses ali para treinar um modelo, mas a aplicação, né, a implementação da nossa solução é simples, né? A gente consegue botar um aplicativo no tablet e consegue levar para essas comunidades. A gente consegue instalar o modelo, né, no desktop lá da unidade básica de saúde e fazer o atendimento aos pacientes. Né? Então, tenham isso em mente. Né? Esses projetos que a gente vai apresentar para vocês hoje aplicação de inteligência artificial na saúde, usando dados de saúde, mas nesse contexto, né, de poder realmente levar uma solução de baixo custo, mas que seja ali útil, né, para as pessoas e que a gente consiga, de certa forma, melhorar a qualidade de vida delas. E aí a gente vai começar com o que a gente pode fazer, né, nessas circunstâncias, que é exatamente... A gente escolheu dois projetos, né, projetos que a gente gosta muito, para conversar com vocês hoje. Né? Então, a gente vai começar. Obrigado, Patrícia. Bom, acho que eu já expliquei para a maioria de vocês aqui, para quem já estava presente, o que é uma arbovirose, mas eu vou reforçar que a gente tem um público que rotaciona. Arboviroses são doenças que são transmitidas por vírus, cujo vetor é um mosquito. Então, eu mencionei aqui 3 exemplos, né, dengue, zika e chikungunya, que estão na mídia agora, né? Então, todos nós estamos sob risco. Essas são doenças que elas, de fato, estão mais associadas a populações pobres, né? Porque está associada a uma baixa, um baixo acesso a saneamento básico, água. Então, são aquelas pessoas que precisam armazenar água, ou que não têm acesso ao esgoto, que estão mais suscetíveis ao contato com essas 2 espécies de mosquitos, que são as principais transmissoras. Então, o nosso foco era ajudar, auxiliar esses profissionais de saúde na tomada de decisão. Diante de um paciente que tem febre, exantema e dor no corpo, o que aquele paciente tem na condição de que eu não tenho nenhum suporte diagnóstico? Esse é o nosso esforço.
São doenças que acometem principalmente os países tropicais e, em consequência disso, países negligenciados por natureza, né? Pode passar. Bom, a gente tem somados até 2020 mais de 2.400.000 casos dessas arboviroses. Uma boa parcela desses casos evoluem para óbito, principalmente dengue. Vocês já ouviram falar de dengue hemorrágica, dengue com sinal de alarme. Então, não é uma doença que a gente deve ignorar, não é uma manchinha na pele, uma febre. Tem uma parcela dessa população que tem dengue que morre. E chikungunya é uma doença que causa sequelas, para além de também causar óbito, causa sequelas graves. As pessoas ficam com problemas articulares, por vezes, permanentes. Então, são pessoas que vão ter quase que sintomas de artrite. Então, é uma doença que é debilitante. Agora, imagina um pai de família lá naquela região que a gente mencionou da Amazônia, que ele precisa sair todo dia para caçar, para pescar, para plantar, mas ele está debilitado. Então, é uma família inteira que fica que sofre com os prejuízos de uma doença como essa. Então, é uma coisa que a gente, de fato, a gente não pode negligenciar, porque já se trata de uma doença negligenciada, né? Pode passar, Patrícia. Nós aqui temos essa característica, né? O Brasil é um dos países que tem a maior incidência de arboviroses no mundo, né? E aqui a gente está falando de casos por população. Alguém diria assim, é porque a gente tem também a maior população da América Latina. Não, isso aqui a incidência é casos ajustados pela população. E, obviamente, em consequência disso, a gente também tem os números absolutos maiores da nossa região também, né? O que não é algo que a gente pode se orgulhar de, né? E uma parte disso fica, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar e devem ter replicado essa piada, né, de que foi ao médico, o médico disse que você tinha uma virose, né? 50% desses casos chegam nessa classificação diagnóstico. É uma virose. Do ponto de vista de manejo clínico, isso não é um problema para o médico, para ele receitar alguma coisa, isso não é exatamente um problema. Porque ele vai receitar medicamentos para tratar os sintomas, porque não tem um remédio, um medicamento para curar dengue, zika e chikungunya. São doenças que não têm cura, por assim dizer. Então, o médico vai tratar os sintomas para que você, com o tempo, melhore, tá? Só que quando eu não sei o que está acontecendo em 50% das vezes, eu estou trabalhando às cegas. 50% desses casos pode ser qualquer coisa, até não ser uma arbovirose. Pode ser, por exemplo, um surto de sarampo, que é uma doença imunoprevenível, que mata, principalmente crianças, e que já não deveria mais acontecer no Brasil. 50% desses casos pode ser isso. Mas pode ser uma coisa mais grave ainda. Pode ser uma doença que a gente nunca identificou. Vocês estão lembrando de alguma doença dessa que surgiu recentemente na nossa vida? Pode ser uma dessa, que a gente nunca identificou, não sabe o que é, mas que tem talvez uma alta taxa de letalidade. Então, em 50% dos casos, a vigilância está falhando. Nós temos uma doença que talvez pareça muito com dengue, com zika e chikungunya, mas pode ser febre do oeste do Nilo, pode ser uma doença emergente, pode ser um vírus emergente, um patógeno emergente, o qual a gente não conhece. Então, como atuar sobre algo que a gente não conhece, né? A gente precisa melhorar esses números, esses 50%, ele precisa diminuir. E como que a gente pode fazer isso? Ajudando o profissional de saúde a classificar melhor esses casos. Então, esse produto que vocês estão vendo na tela, que a gente nomeou Valéria, é um produto de um esforço de trabalho de alguns anos nosso, né? Antes dele ser um aplicativo de suporte a diagnóstico a profissionais de saúde para a classificação de arboviroses, ele foi uma revisão sistemática, ele foi tese de doutorado, ele foi uma tese de mestrado, foi um algoritmo, para daí ele virar uma aplicação. Agora, o grande lance aqui é que a gente se apropriou... Vocês sabem, alguém trabalha aqui com inteligência artificial? Levanta a mão aí, machine learning, aplicação. Qual é a grande dificuldade que a gente tem para desenvolver um bom modelo? Acesso a dado. A gente precisa ter dado bom e em volume grande para a gente conseguir desenvolver qualquer coisa. A gente tem isso no SUS. O Ministério da Saúde coleta esse dado sistematicamente há mais de 20 anos. E isso está em sistemas digitais. E esse dado, acreditem se quiser, é um dado aberto.
ele é aberto, está lá no site do Ministério da Saúde, você pode baixar o microdado e treinar esses modelos. Então, a gente pode fazer isso para muitas outras doenças. O problema, o método é um só. Você pode aplicar isso usando dados. É um dado que você precisa ter um certo cuidado, porque ele não passa por uma curadoria tão profunda, mas é um dado que nos permite fazer esse tipo de ferramenta, com algum esforço, né? Então, quer comentar alguma coisa sobre o Valéria, Patrícia? Você falou de anos, aí eu fiquei me lembrando aqui. Realmente, acho que são 3 anos de trabalho da gente. E aí, quando o Wanderson começa a falar sobre essa questão dos dados, quando a gente trabalha especialmente com dados de saúde, só uma pessoa levantou a mão que já trabalha com inteligência artificial. Mas logo quando a gente começa, né, a estudar a ciência de dados, a gente encontra um monte de conjunto de dados na internet, que quando a gente vai fazer os exercícios, consegue lá 90%, 95%, porque são dados bonitinhos, limpos, completos. E aí, quando a gente vai para a vida real trabalhar com dados da saúde, a gente começa a perceber que a vida não é tão bonita desse jeito. Não é como os tutoriais da internet, né, que a gente vê lá e consegue treinar modelos com uma acurácia altíssima. Então, a arbovirose foi um dos primeiros projetos que a gente teve e que foram das primeiras vezes que a gente começou a ter dificuldade e começou a repensar no onde a gente queria chegar, né? Porque a gente realmente tem... Wanderson pode falar bem melhor que eu, mas eu também vou comentar isso no projeto que eu vou apresentar para vocês. Mas o fato da gente ter a gente tem uma base de dados aberta, né, do SUS e tudo mais, mas a base é incompleta, a base tem erro. Nossa, a gente viu assim, antes de começar a construir os modelos, a gente passa meses olhando para os dados, né, fazendo análise estatística dos dados, enfim, para poder entender o que é que a gente tem. Então, foi o nosso primeiro desafio, né, assim, trabalhar com a Valéria. Foi a gente entender que dados de saúde é muito difícil a gente querer chegar no modelo com 95% de acerto, porque realmente os dados que a gente tem disponível para trabalhar hoje, né, eu digo na tecnologia que a gente tem hoje, de inteligência artificial, é um desafio muito grande. Ela ainda é um protótipo, né? A gente está desenvolvendo a interface para ficar mais simples e... Isso é uma experiência interessante para o profissional de saúde. Essa ferramenta não vai ser disponibilizada para o público em geral, a gente não quer pessoas se autodiagnosticando de forma alguma. O foco da ferramenta é para o profissional de saúde. Sobre esse comentário que a Patrícia fez a respeito dos dados, a gente teve um debate muito profundo sobre quais dados utilizar para treinar o modelo. E eu acho que esse é um debate que todo mundo precisa ter com o cliente, principalmente o desenvolvedor, né? A gente tinha vários dados lá, inclusive dados laboratoriais, dados muito profundos sobre o diagnóstico do paciente, né? Mas a gente ficou se perguntando, ora, mas quem é o nosso público? É aquele médico que não tem acesso a métodos diagnósticos. Se o input do modelo é um resultado diagnóstico, esse modelo não serve para esse profissional, concordam? Então, a gente tinha o dado à nossa disposição, mas provavelmente isso era um viés, era para uma parcela da população que tem acesso. Então, esse modelo ia ficar enviesado, certamente. Então, se for um debate de vai e vem, a Patrícia achava que deveria incluir, eu achava que não, Mas a gente ouve o pessoal da saúde, né? Quem sou eu? E a gente resolveu optar por uma quantidade de dados mínimos que davam um resultado muito próximo de quando a gente adicionava muitas variáveis. Então, esse é um balanço também que a gente precisa fazer. A gente tem uma relação sensibilidade e especificidade muito boa, mas aí você exige dado que não está disponível. Ou você tem algo 2% a menos, mas que exige um dado que está na ponta da caneta do médico, que é uma coisa mais relacionada à anamnese, ao exame físico, né, ao exame presencial que o médico faz. Então, a gente optou pelo plano B. E aí, eu vou adicionar aqui uma questão só para a gente ter ideia, assim, exame de sangue. Né? Então, assim, talvez se a gente adicionasse exame de sangue, a gente poderia ajudar o modelo, né, a ter uma sensibilidade melhor para detectar dengue, chikungunya, mas aí a gente ia fazer a nossa solução, entre aspas, ser mais custosa. Por quê? Para poder usar o nosso modelo, o médico teria que ter resultado de um exame de sangue.
né? Então, como a gente falou para vocês, muitas vezes não tem o rapaz faz o exame de sangue lá, demora uma semana, né, para o barquinho voltar lá e devolver o resultado do exame de sangue. Aí a gente não pode ficar esperando uma semana, né? Então, eu acho que essa é uma discussão muito boa, né, do balanço que a gente teve. Ó, a gente teve que optar por usar atributos que a gente tinha disponível, que é o exame clínico, né, que você chega lá e fala, o que é que você está sentindo? Era para eu ter botado aqui umas telas, mas basicamente, o que é que você está sentindo? Ah, dor no olho, dor não sei o quê, né? E aí, acho que entraram 2 comorbidades, se é pressão alta, alguma coisa assim. Não foram? Entraram 2. Então, assim, a gente precisa de informação que a gente consegue tirar ali na hora do atendimento. Porque a gente não tem esse tempo, a gente não tem esse recurso, né, de fazer exame, nenhum outro tipo. Então, isso talvez tenha dificultado um pouco para os modelos, mas viabiliza a gente usar esse modelo naquele local que a gente mostrou para vocês, né, e apresentou para vocês. Então, tem esse balanço aí que é super interessante, inclusive. Muito importante, tem que ter aplicabilidade, né? Acho que pode passar, né? São os artigos. A gente tem uma lista de artigos que conta um pouco da história de como foi o desenvolvimento dessa ferramenta, né? Desde a revisão sistemática. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque tem muita gente trabalhando com machine learning aplicado a um monte de coisa. Então, antes de partir para o vamos ver, a gente sempre revisa a literatura para ver se alguém já está desenvolvendo alguma coisa ou já desenvolveu algo. Não me surpreendeu não encontrar absolutamente nada aplicado ao problema que a gente estava pensando em resolver, que, mais uma vez, trata-se de doença negligenciada. Então, quando a gente vai fazer essas revisões, invariavelmente a gente encontra um vazio de aplicações, né? Isso foi assim para a malária, foi assim para a dengue, foi assim para a tuberculose. Então, tem muita gente estudando coisas aplicadas a câncer, a doença genética, a doenças que não ocorrem em populações negligenciadas, elas são mais focadas em populações mais ricas. Tem um monte de método de machine learning aplicado para problemas cardíacos, né, para problemas de ereção, problemas, enfim, que são importantes, claro, são importantes, mas que não são negligenciados como os nossos. Aí eu ia até comentar, ia fazer um comentário sobre isso. Existe formalmente uma definição de doenças negligenciadas, né? Tropicais negligenciadas. Talvez você consiga me dar uma definição melhor, mas elas são negligenciadas porque não tem recurso, né? Assim, apropriado para a gente tratar dessas doenças. E aí a gente fez uma revisão sistemática, tuberculose também entra nessas doenças negligenciadas, e aí eu fui apresentar numa conferência nos Estados Unidos, no Havaí. E aí, a revisão sistemática, no final, ficou com pouquíssimos trabalhos. Eu não lembro de cabeça, mas eu acho que menos de 20 trabalhos. E aí, o pessoal na plateia me perguntou, por que você acha que eu fiz uma busca de 10 anos? E aí me perguntaram, por que você acha que só tem 10, 15 trabalhos, né, preocupados em tratar tuberculose usando inteligência artificial? E a resposta, que inclusive foi o Chair que disse, ninguém se importa. As pessoas não se importam com essa doença. As pessoas que eu digo assim, né? Estados Unidos, Europa, ninguém quer pesquisar essas doenças, né? Porque, primeiro, não está na realidade delas, né? São doenças que não acontecem lá, que é onde a gente tem a maioria dos recursos financeiros, e não se importam, e é por isso que elas se chamam negligenciadas, né? Então, de fato, a gente consegue ver isso, assim, todas as revisões sistemáticas que a gente fez, a gente vai encontrar arbovirose, tuberculose, malária, a gente encontra poucas pesquisas, né, de aplicação de inteligência artificial nessas doenças porque, entre aspas, ninguém se importa. Isso é um convite para vocês participarem mais, quem for entusiasta de aplicação de machine learning, tentar desenvolver alguma coisa na área dessas doenças negligenciadas. A gente gosta dessas confusões, né? A gente recentemente começou a estudar óbito em acidentes ofídicos, e os acidentes ofídicos são particularmente negligenciados. Cobra, né? Cobra. Acidente com cobra, serpente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem uma lista de doenças e agravos negligenciados. Os acidentes ofídicos até um ano atrás, nem dessa lista constava. Então, era negligenciado pelos negligenciados, né? Isso é muito interessante. E aí, mais uma vez, né, é uma realidade bem específica do Amazonas, e aí que, por exemplo, não é tanto a minha realidade em Pernambuco, ou eu não escuto muitos casos, mas... outro tipo de serpente, mas também. E aí, às vezes, a gente realmente
esse nome negligenciado não é à toa, né? Então, de certa forma, eu fico feliz da gente poder fazer alguma contribuição nessa área. É isso sobre a arbovirose. Tem mais alguma coisa? Arbovirose era isso. Vou só trocar porque aqui está muito quente, essa luz está Fique à vontade. em cima de mim. E aí, eu queria falar para vocês agora de um segundo projeto que fala sobre imortalidade. A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Eu vou primeiro contextualizar vocês, só para vocês terem uma ideia. Em 2020, aproximadamente 2 milhões de gestações não chegaram ao fim, né, devido à morte fetal, e quase 2,5 milhões de crianças morreram nos primeiros 28 dias de nascido, né? Então, nesse contexto, a gente fez também um levantamento, né, fez algumas leituras. As principais causas, né, de mortes assim, prematuras, de morte nas primeiras semanas, basicamente são baixo peso, né, quando o bebê nasce com baixo peso, algumas infecções, e aí tanto na mãe, né, quanto no bebê, asfixia neonatal e algumas complicações do próprio parto. Aliado a essas questões, né, fisiológicas, posso chamar de fisiológicas? Pode. Fisiológicas, a gente tem algumas questões sociais, que é, por exemplo, a ausência de atendimento de pré-natal à gestante, né, e a ausência de atenção à saúde materna durante o parto e o pós-parto. E isso aqui, né, essa questão social retorna lá para aquele nosso contexto que eu falei para vocês. Quem é que não recebe atenção de pré-natal? Quem é que não recebe atenção materna durante o parto e o pós-parto? Exatamente a população mais pobre, a população mais carente, a população que não tem acesso a nenhum tipo de recurso, né, a infraestrutura de saúde. E aí, tem uma frase desse documentário, O Começo da Vida, que fala: se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. Né? Então, esse nosso projeto, ele começou em 2018, foi uma parceria com um programa, que é uma política pública do estado de Pernambuco, chamado Programa Mãe Coruja Pernambucana, onde a gente começou a pensar como é que a gente poderia oferecer qualidade de atendimento às gestantes e aos seus bebês, né? Claro, o programa Mãe Coruja Pernambucana trata mães, né, e suas crianças até 5 anos nas cidades mais pobres do estado de Pernambuco, né? Então, a gente fez essa parceria com esse programa, e aí esse programa começou com predição, como eu falei para vocês no início, começou com um projeto só de predição de sífilis congênita. Eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre isso. E aí, ano passado, a gente conseguiu expandir esse projeto. Ele tem agora outros financiamentos. A gente conseguiu financiamento, ele começou com financiamento do programa Bill e Melinda Gates. Hoje a gente tem financiamento da FACEP, que é nossa Fundação de Amparo de Pernambuco. A gente tem um financiamento da L'Oréal Brasil, da Academia Brasileira de Ciências e da Unesco, né, que foi o prêmio que a gente ganhou ano passado para desenvolver esse novo projeto, né? Então, nesse novo projeto, a nossa ideia é a gente conseguir, de alguma forma, criar uma plataforma, um arcabouço que possa acompanhar toda a gestante durante todo o seu processo de gestação, né? Assim, durante os pré-natais, no parto e até o pós-parto, né? Então, nesse projeto, nesse nosso novo projeto, a gente tem aí algumas frentes de trabalho que a gente tem estudado. A gente tem trabalhado com morte fetal, baixo peso ao nascer, sífilis congênita, é um projeto que foi o nosso primeiro, né? Parto prematuro, morte neonatal, sífilis gestacional, e tem aí várias outras ideias nascendo, né? Porque de fato, um cenário, um ninho com muitas problemáticas, né? E aí hoje, para a gente conversar um pouquinho, eu vou falar para vocês sobre esse projeto que a gente desenvolveu de sífilis congênita. E aí eu vou só perguntar mais uma vez, tem alguém aqui que já é de tecnologia, que já conhece ciência de dados? Algumas pessoas. Eu trouxe algumas coisinhas técnicas, e aí se vocês quiserem perguntar, acho que a gente está com tempo, se vocês quiserem perguntar, ou quem não entender também pode perguntar, tá certo? E aí, como a gente estava falando, né, a gente fechou a fala, a gente fechou a discussão sobre a arbovirose, falando sobre os dados. Aqui o nosso grande desafio foi exatamente os dados que a gente tinha disponível. Então, quando a gente fez essa parceria com o programa do Mãe Coruja,
eles disponibilizaram para a gente um dataset que tinha 200 mil registros. Só que aí, quando a gente foi olhar para esse dataset, o que foi que a gente encontrou? A gente tinha ali, deixa eu falar para vocês. O nosso foco aqui é predição de sífilis congênita. Sífilis congênita é a sífilis que é ocasionada no bebê, né? Então, no geral, como é que um bebê adquire sífilis congênita? É uma transmissão vertical, né? A mãe contaminada com sífilis passa a sífilis para o bebê, né? Durante o parto, né? Porque tem toda ali questão de, acho que até mesmo durante a gravidez. E como é que a gente sabe que uma pessoa tem sífilis? A gente tem hoje um exame gratuito no SUS, né? Na verdade, durante todo o atendimento de pré-natal, as gestantes fazem esse exame, tem uma periodicidade, que é o exame chamado VDRL. Né? Então, através do VDRL, a gente sabe se uma pessoa tem ou não, é positiva ou não para a sífilis. Então, nesse conjunto de dados que a gente recebeu, tinha um campo lá que era resultado do teste de VDRL. Porque veio, especialmente, né, assim, se a gente quer predizer sífilis congênita, a gente precisa saber, para a gente treinar o modelo, a gente precisa ensinar esse modelo. Né? E aí, para ensinar esse modelo, a gente tem que dizer para ele, esse registro aqui foi um caso positivo, esse outro registro aqui foi um caso negativo. Então, a gente chama isso de atributo-alvo. Então, nosso atributo-alvo era exatamente resultado de VDRL. A gente precisava saber, né, se a mãe, no caso aqui, a gente está fazendo VDRL no bebê, na criança, né, mas poderia ser na mãe também. Então, a gente precisava saber ali se, assim que o bebê nasce, ele faz o exame de VDRL. Então, a gente precisava saber se o bebê tinha ou não sífilis, né? Quando ele fez o exame de VDRL, se ele deu positivo ou negativo. E aí, quando a gente foi abrir o conjunto de dados, a gente percebeu uma quantidade enorme. A gente tem lá mais de 150 mil registros onde essa informação era inexistente. Né? Então, veio de um conjunto de dados de 200 mil, a gente ficou com 41 mil registros para a gente treinar um modelo. Então, assim, a gente reduziu muito mais da metade, porque o nosso conjunto de dados não tinha qualidade. Né? Ele não tinha... E aí eu estou só falando, ainda bem que não tem ninguém do Mãe Coruja aqui, não, mas elas sabem disso. O dataset é muito ruim, ele é muito incompleto, ele tem muito erro. Eles estão vendo no YouTube, né? Mas elas sabem, a gente já fez essa conversa. O dataset, ele realmente é muito difícil de trabalhar, porque ele tem muito erro, ele tem muito dado incompleto. Eu estou mostrando aqui para vocês só a nossa classe-alvo, que é VDRL. Né? A gente já teve que cortar aí mais de 100 e tarará registros, né? Mais de 140 registros, e trabalhar com um conjunto de dados bem menor, que foi 41 mil registros. Só que aí tem outro caso, né? Se a gente for olhar ali, se a gente olhar para as duas classes, né? E a gente vai olhar dos registros que sobraram, quem, né, positivou para sífilis congênita e quem negativou. A gente tinha ali, 800 casos positivos para sífilis congênita e 40 mil casos para não sífilis congênita. O que isso significa? Especialmente para quem já trabalha, né? A gente tem uma base de dados extremamente desbalanceada, o que é comum na área de saúde, né? Porque, por exemplo, a gente chama de casos raros, né? Os casos de bebês com sífilis, felizmente, são casos menores, acontecem com menos frequência. Idealmente deveria ser 0. Exatamente, idealmente deveria ser 0. Então, assim, isso aqui é um cenário comum, certo? Na área de saúde. Os nossos alvos, né? Malária, morreu por tuberculose, né? São casos raros na população, então raros no sentido de que eles acontecem menos. Então, além da gente ter tido aquele corte bem grandão no início, né? Porque a gente não tinha a coluna preenchida, a gente foi olhar a base de dados muito desbalanceada. A gente tinha 800 casos para um e 40 mil casos para outro. O que acontece se a gente treinar um modelo com uma base de dados desse jeito, desbalanceada? Overfit, né? A gente pode até chegar no overfit, né? Mas a gente vai chegar no overfit porque ele vai ficar completamente enviesado. Né? Porque, eu não preciso nem treinar aqui modelo, mas se eu só falar para vocês, se eu chutar
casos negativos eu vou acertar muito mais do que errar. Eu não preciso nem treinar. Concorda? Né? Então, trabalhar com essa base de dados foi muito complicado para a gente, mas foi uma tarefa, de certa forma, divertida. A gente tem 15 minutos. Tá, eu vou passar rápido. Se alguém depois quiser conversar sobre essa parte técnica, aí me procura que a gente conversa. Mas o que eu posso dizer para vocês a gente criou uma metodologia, a gente aplicou diversas técnicas de balanceamento, de preenchimento de dados, a gente fez um bocado de coisa para tentar chegar no melhor modelo possível, dado aquelas nossas condições, dado que a gente tinha um dataset muito complicado de trabalhar. E aí, isso aqui gerou cento e pouquinhos, eu não vou, acho que Igor deve estar assistindo também, mas acho que 164, se eu não me engano, 164 modelos para a gente poder analisar. E aí, só para a gente dar uma olhada nos resultados, eu vou mostrar para vocês, Wanderson, pode me complementar. Sensibilidade é uma métrica. Quando a gente está falando na área de saúde, é a métrica mais importante, de certa forma. Quer complementar um pouquinho sobre sensibilidade? Quando o objetivo é fazer triagem, a sensibilidade, que é a capacidade de detectar verdadeiros positivos, ela é mais importante. Então, por exemplo, num hemocentro, na hora que você vai doar sangue, é muito importante que você tenha testes de alta sensibilidade, que ainda que você detecte ali um falso positivo, isso é menos relevante, mas você se importa mais em detectar todos os casos possíveis, né? Então, para sífilis congênita, igualmente também. Aí o que significa se eu tenho uma sensibilidade boa? Significa que eu consigo acertar melhor os casos de sífilis congênita, não é isso? Certo? Então, assim, a gente olha para a sensibilidade no geral. E aí, quando a gente foi fazer, a gente tem dois resultados aqui, porque teve um modelo que a gente fez usando técnicas computacionais, seleção de atributo, feature selection, né? Só usando técnicas computacionais. E o modelo de lá, a gente usou as pessoas, né? O programa Mãe Coruja tem uma equipe super competente de profissionais de saúde, médicas, enfermeiras, nutricionistas, e a gente usou as pessoas para perguntar para elas, o que você acha que é mais importante para fazer predição de sífilis congênita? E aí elas selecionaram lá os atributos e a gente fez essa competição, digamos assim, né, entre o modelo da máquina e o modelo das profissionais da área de saúde. E aí, olha que interessante, no final do dia, quando a gente vai comparar os melhores modelos de cada um, o que foi que aconteceu? Os modelos foram muito próximos. Né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que, olhando para a sensibilidade aqui, a gente tem aí, nos dois modelos, uma sensibilidade aí de aproximadamente 70%. Significa dizer que eu acerto 70% dos casos de sífilis congênita. Né? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, 70% é bom? O que vocês acham de um modelo que acerta 70%? A galera está me reprovando aqui. Parece ruim, né? A gente sempre fica muito assim, especialmente a gente que escreve artigo e tal. Não, eu quero ter um modelo de 90%, 95%, né? E aí, isso foi uma discussão que a gente levou para o programa Mãe Coruja. E aí eu quero compartilhar com vocês a resposta delas sobre esse resultado. Eu só não sei se eu vou conseguir, como é que eu dou play por aqui? Já foi. Tá? Ih, tá sem som. O desenvolvimento das ações do programa Mãe Coruja, pela aplicabilidade, né, por essa questão... Pode voltar um pouquinho? Predizer risco, né, então a gente consegue. Eu achei assim, o nosso trabalho bastante relevante para o desenvolvimento das ações do programa Mãe Coruja, pela aplicabilidade, né, por essa questão da gente conseguir predizer risco, né, então a gente consegue fazer um acompanhamento mais qualificado dessa mulher, talvez a gente consiga criar protocolos que hoje não existam a partir dessa construção, né, desse resultado que você traz para a gente. Também faz a gente repensar o processo de trabalho do programa com relação à coleta de dados, a qualidade dos dados que estão sendo preenchidos dentro do sistema de informação, a própria relevância do sistema de informação, né?
não só como um prontuário eletrônico de acompanhamento da mulher, mas como um recurso que possa ser utilizado para pesquisa, para estudos científicos que possam retroalimentar a própria rede, né? Que a gente possa utilizar esse sistema para a gente estar qualificando a rede. Então, acho que é muito relevante. Então, você imagina, se a gente consegue estabelecer uma técnica de predizer risco, né, preditora de risco, a gente consegue, talvez, evitar uma série de coisas, porque fala também de equidade, né, o desenvolvimento de equidade, a gente não precisa ofertar o mesmo serviço para todo mundo. Tem gente que a gente vai precisar acompanhar mais de perto, por uma série de coisas, e a gente conseguiria acompanhar mais de perto 7 mulheres, exatamente, né? É incrível. Eu acho que vai além. Eu estava pensando, quando ele estava falando ali, eu estava pensando, ele está dizendo que vai captar as 7. Eu acho que você vai captar as 10. Porque você levanta o nível de alerta dos profissionais. Então, eles vão estar mais atentos a todos. Sim. Não é só a 7. Então, né, assim, resumindo, né, eu não sei se o áudio para vocês estava um pouquinho ruim, eu não consegui ouvir direito, mas a intenção era boa de mostrar o vídeo. Quando a gente apresentou esse resultado para elas, ela falou, Patrícia, hoje a gente tem 0. Hoje a gente não tem nenhum atendimento especial a uma gestante, né, que tem ali um risco gestacional, um risco de o bebê nascer com sífilis congênita. Se a gente tem esse modelo aplicado, lá elas chamam de canto, né? Canto do Mãe Coruja, que é como se fosse uma unidade básica de saúde. Se a gente consegue aplicar esse modelo lá no canto, a gente consegue, de 10 casos de sífilis congênita, a gente conseguiria identificar 7 gestantes, poderia dar um atendimento de qualidade, né? mais próximo, mais personalizado para aquela gestante, e a gente poderia, e aí é o que eu sempre falo, e a gente poderia fazer com que o modelo estivesse errado. Que é sempre que eu falo, a minha ideia é que no fim o meu modelo esteja errado, que a gente consiga reverter, né, essa probabilidade de risco e que no fim do dia aquela gestante não tenha nenhum risco gestacional. Né? Então, esse projeto é um projeto que me deixa muito feliz, porque a gente tem aí trabalhado com várias frentes, né? Vocês ouviram ela falar de equidade no SUS, Wanderson falou sobre essa questão de equidade no SUS. Todos esses trabalhos estão sendo desenvolvidos, né, com base nos dados que a gente tem do SUS. Né? Então, a importância também da gente ter esse sistema, né, único de saúde no Brasil. Né? Então, a ideia para a gente discutir aqui com vocês hoje era isso, a gente trazer para vocês algumas ideias de projetos que a gente tem desenvolvido e que a gente está ali numa população mais próxima da população. E aí a gente queria abrir um tempinho para conversar, tem um tempinho, né? Para conversar com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta. Vocês usam Deep Learning, não? Desculpa. Vocês usam Deep Learning? Qual é a tecnologia de aprendizagem? A gente está usando Machine Learning, e aí basicamente hoje, porque os nossos dados são dados tabulares, são dados de sociodemográficos, dados clínicos, né? Alguns dados laboratoriais em outros projetos são dados tabulares. E aí hoje, Machine Learning, modelos baseados em árvores são os modelos mais direcionados para esse tipo de problema. A gente usa Deep Learning em um outro projeto, e aí quando a gente trabalha com imagem, né, tem um aluno meu que está transformando o dado tabular em imagem para a gente jogar numa Deep Learning, para ver se ela consegue fazer classificação. Mas originalmente, com dados tabulares, a recomendação, e aí também é o que eu tenho trabalhado, é Machine Learning, especialmente algoritmos baseados em árvore de decisão. Perguntas? Mais uma aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer assim, por estar vendo o trabalho de vocês e dar parabéns, porque isso é muito interessante. Mas eu queria saber como que nós, profissionais da área de tecnologia, podemos, no sentido assim, de comunicação com os médicos, trabalharem para profissionais da área da saúde. Porque acaba que a gente não tem essa parte do conhecimento técnico. Então a gente fica mais assim,
o algoritmo, o programa, as ferramentas, mas a gente não sabe o lado deles. Como que vocês fizeram para desenvolver essa parte? Como é teu nome? José. José. Obrigado, acho que a pergunta foi sensacional. Como ir a campo, né? Eu, por um acaso, sou profissional do SUS, né? Eu fui por muitos anos, então eu tinha contato, eu estava no dia a dia com essas pessoas. Mas se você hoje quiser visitar uma UBS, uma unidade básica de saúde, ou uma UPA, ou um hospital, e quiser entrevistar um enfermeiro, um médico, coisa que o valha lá, acho que eles vão ficar super felizes de receber alguém da área de tecnologia que está interessado em ajudar a resolver o problema deles. Porque de fato, são pessoas que vivem o dia a dia isso ali, essa dificuldade, entendeu? Então, quando aparece alguém, eles abraçam a causa. Assim, acho que a Patrícia foi muito abraçada pelo pessoal do Mãe Coruja lá por conta disso, né? Que é o que ela falou, assim, o que a gente tem hoje, profissional de saúde? Zero. Qualquer suporte, qualquer apoio ali, ainda que seja um apoio me fornece dados e tal. Não pode ser isso, tá? Esse sistema mais de, eu vou lá, pego os dados e desapareço. Não, você tem que dar um feedback. Acho que isso é muito importante também, essa conversa de retorno. E aí, José, assim, eu sou de computação, né? Eu acho que é essencial que a gente tenha alguém que saiba o que a gente... Eu vou dizer assim, que a gente não é que a gente não quer saber, né? Mas eu não vou me aprofundar em malária. Eu não quero, né? A gente vai estudar computação, vai querer olhar os algoritmos e tudo mais. Essa parceria que a gente fez é uma parceria muito feliz, exatamente por isso, né? Mas eu também tenho uma sorte extra, porque Wanderson, ele é de saúde, é biólogo, mas ele também é de tecnologia, ele programa, então ajuda, né? Então a gente ter parcerias, né? Ter parceiros abertos a aprender, a escutar é muito importante, porque às vezes a gente acha, não, eu programo, consigo fazer meus programas em Python, vou desenrolar e resolver os problemas. Mas muitas vezes a gente vai resolver o problema que não é da forma efetiva ou que não é da forma útil para eles, né? Então, essa parceria, a gente ter esse contato, essa troca, toda vez que a gente vai rodar um modelo, antes a gente conversa com o pessoal e diz, esses atributos que a gente escolheu aqui, faz sentido? Tem até uma história interessante com o pessoal do Mãe Coruja. O modelo a gente rodou uma técnica de seleção de atributo, e um dos atributos que foram escolhidos era fator RH, para a definição de sífilis congênita. Quando a gente levou para o programa Mãe Coruja, a médica falou, isso aqui não faz nenhum sentido. Fator RH não tem nenhuma relação com sífilis congênita. É um absurdo, ela falou para a gente, é um absurdo a gente considerar fator RH como um atributo para fazer predição. Imagina, a gente ia publicar um artigo, né, onde o nosso modelo tinha escolhido o fator RH. Mas aí, por que será que o modelo da gente escolheu o fator RH? O modelo da gente é data driving. Os nossos dados ali de fator RH provavelmente tinham uma correlação grande com sífilis congênita. Mas, na prática, isso não faz nenhum sentido. E aí, imagina, a gente propor um modelo para a comunidade científica ou até para um modelo que vai rodar em algum lugar e o profissional de saúde ter que preencher fator RH, né? Vai dizer, minha filha. Né? Eu acho que a gente teve um case desse com tuberculose também, que o campo de observação era um bom preditor de óbito. Só que a gente foi ver depois, na verdade, porque quando a investigação do óbito é uma obrigação no SUS. Então, o campo de observação, ele recebia os detalhes do óbito. Então, óbvio que ele ia ser um bom preditor de óbito, porque quase todos os óbitos tinham ele preenchidos, que não eram óbitos não tinham preenchido. Então, esses exemplos é uma justificativa, assim, não só isso, né, mas da importância da gente ter essa troca, sabe? Assim, a gente precisa, especialmente a gente que é de tecnologia, né, de computação, abrir o coração assim para perceber que a gente não é o dono da razão e vice-versa, viu? Vice-versa, porque às vezes a gente do lado da saúde está sofrendo com uma coisa e que tem uma solução muito próxima da gente. Então, essa troca é muito importante. Podemos ter a última pergunta? Última pergunta aqui, pode ser? Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. De fato, 70% entregam resultado, têm um benefício para a sociedade. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a dor de
de conseguir o dado, para a gente conseguir chegar no 95%, no 99%. Indisponibilidade do dado, ou a qualidade do dado, aonde está essa dor? Achei que era a dor de conseguir os dados do pessoal. Assim, a gente não teve dor para conseguir os dados do projeto, mas vou te falar, eu ainda não cheguei nessa dor, no sentido de que eu ainda não consegui um modelo com 90%. Porque realmente, especificamente nesse projeto aqui, a gente fez muita coisa. A gente rodou os modelos quase 8 meses. Então, assim, o que eu te digo com esses dados que a gente tem hoje, acho muito complicado, eu não vou dizer impossível nem nada. E aí eu também estou me referindo à tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Machine Learning e os modelos que a gente tem hoje em dia. Mas aí eu vou te dizer quais são os nossos calos, né? Primeiro, incompletude dos dados. A gente teve que tirar muito atributo da nossa base, porque não era preenchido. E aí, para quem faz computação, quem faz banco de dados, já deixa um recado aqui. Minha gente, modelem o banco de dados de vocês direitinho, pelo amor de Deus. Né? Porque essa incompletude é decorrente do sistema, né? Onde a gente insere os dados, e tem uma outra consequência que é erro. A gente tem ali uns atributos com os valores absurdos. Para tu ter ideia, tem casos lá de quantidade de filhos vivos, 42, 1.200, né, que notoriamente é um erro de digitação, mas o sistema não deveria, né, a gente teria que ter alguns mecanismos, e aí você vê, ciência de dados vai conversar com muita área de computação, para quem estuda computação. A gente precisa, na concepção do sistema, a gente precisa pensar nos dados que a gente vai gerar. Né? Então, a gente tem lá incompletude de dados, erro de digitação, mas aí eu tenho que trazer uma outra realidade para vocês, porque eu não vou só culpar, por exemplo, quem preenche os dados, porque a realidade lá é muito difícil. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes vai juntando um monte de formulário a semana inteira, aí a pessoa tem que chegar numa sexta-feira, 5 horas da tarde, e colocar tudo no sistema. Uma pessoa que já está sobrecarregada, que está cansada, que não é a tarefa dela às vezes, entende? Então, assim, tudo isso vai impactar na qualidade do dado que a gente tem ali no final, né? Então, é muito difícil, assim, a gente tem vários calos. Acabou? Time's up. Obrigada por quem estava aqui com a gente. Obrigada, até a próxima. Obrigada, professor.